alguns desses nomes que chegam com aquele status de titularidade. Como é que o Léo Condé vai fazer, hein? Apresentação em dose dupla. Recém-contratados, o zagueiro Reinaldo e o volante Leonaldi falaram pela primeira vez com a camisa rubro-negra e já se colocaram à disposição para jogar. Mas como não está inscrita no Baianão, a dupla só pode estrear na próxima quarta pela Copa do Nordeste, logo no clássico contra o Bahia. A gente sabe que é uma atmosfera diferente, a gente sabe que tem uma cobrança maior. E a gente precisa da vitória, então a gente vai para lá para ganhar. E se a gente estiver na escalação, seria melhor ainda. Se estiver apto, se o Léo escalar, a gente vai estar preparado, dando o nosso melhor. Com a contratação de Leonaldi, o rubro-negro conta com 8 volantes no elenco. Além de ser o mais numeroso, o setor também é o mais bem disputado do time. E quem ganha com essa concorrência é o próprio Vitória. São atletas de qualidade, como o elenco inteiro. Alguns já tive a oportunidade de jogar contra ali no meu setor. E vai ser uma concorrência boa, concorrência sadia, onde um vai elevar o nível do outro e vai ser bom para pro Vitória, que é o mais importante. Já Reinaldo chega sob desconfiança de parte da torcida, após ser rebaixado com o Coritiba no ano passado, fazendo apenas 6 jogos. Mas o zagueiro vê a situação com naturalidade e acredita que vai convencer o torcedor dentro de campo. É normal a torcida ficar com esse receio, mas isso o que eu posso fazer é mostrar dentro de campo. Então eu estou motivado. Quero muito ajudar o clube nas metas que a gente tem para esse ano. Então, eu estou feliz e acredito que vai ser um grande ano. Vamos nessa, né? 2 nomes aí, o Luiz Adriano já tinha sido apresentado, né? Aí você tem Luan, Jean Mota, que vieram nesse último pacote, além dos outros que já estavam aí. Acho que a conta está aí com os jogadores da base que subiram, né? E os remanescentes do ano passado, entre 42 atletas nesse elenco, que é um número, né? Que chama a atenção, porque a gente sabe da dificuldade até de você administrar no dia a dia tanta gente. Ju, colocando aí eu estava observando uma matéria nacional e falava o seguinte, em relação aos times que mais contrataram, a gente sabe que os times que subiram a Série B para a Série A terão dificuldades no jogo, em disputa da competição na elite do futebol brasileiro. Já falando mais além, falando de campeonato que próximo mês está começando a Série A do Campeonato Brasileiro. E 2 detalhes em relação ao Vitória. Inicialmente, o número tão grande de jogadores contratados, e aí no off, na matéria, falava o seguinte, 8 volantes. Muito volante, mas você pega para observar em relação à qualidade. Então, assim, também fica a dúvida em relação ao Esporte Clube Vitória, não só em relação à quantidade, mas em relação ao efetivo gasto, dinheiro gasto, valor realmente depositado. Porque, apesar de ser uma das equipes que mais conseguiu realizar contratações na temporada, por outro lado, em termos de investimento, o Vitória está lá embaixo, comparado, obviamente, com a equipe do Flamengo, contratou 4 jogadores e não estou querendo comparar o Vitória com o Flamengo, mas eu falo de ser pontual, e não é a quantidade, sim, a qualidade. Lógico, alguns jogadores a gente fica com a interrogação, outros jogadores a gente deposita uma expectativa grande porque são nomes consagrados em relação ao futebol, mas, assim, 42 jogadores, como você citou, fica difícil até o gerenciamento por parte de Léo Condé. Jogadores já estão sendo dispensados, estão sendo liberados. Eu falava em relação ao próprio Léo Gamalho, a expectativa é muito grande que deixe o Esporte Clube Vitória nos próximos dias. Então, assim, não é volume em termos de quantidade, sim, a preocupação mais com qualidade. Mas, lógico, contratação, como diz nosso querido Paulo Cerqueira, é um ato de risco. Então, tem que esperar? Tem, mas é uma preocupação tanto em relação ao poder aquisitivo, em termos econômicos, de investimentos de fato em jogadores, como também a quantidade de atletas que chegam ao Esporte Clube Vitória. Bom, se me permite, eu não contrataria alguns jogadores que o Vitória contratou. Eu contrataria Leonaldi, bom volante. Contrataria Jean Mota, contrataria Reinaldo, que o pessoal está questionando. Eu vi jogar no Goiás. Pelo que jogou no Curitiba, não. Eu acho que o questionamento é pelo tempo, né? Que ele está aí sem atuar. Ele jogou pouco, ele machucou essa coisa toda. Mas é um jogador bom, um jogador de chegada. E o Wagner Leonardo
também o Camutanga, precisa de reservas lá. A verdade, minha gente, é que o Vitória está empolgado, Fábio Mota está, pela primeira vez, sendo presidente de um time de primeira divisão. O Vitória tem um ótimo diretor de futebol, esse pernambucano que está aí. Ele conhece de bola. Tanto conhece que trouxe para aqui Wagner Leonardo, que foi jogador dele no Náutico, atuando com o Camutanga, que era um pé duro antes de chegar. Mas tornou-se, de repente, pelo entrosamento que tinha e pelo que vem produzindo, um bom jogador, um bom zagueiro para o Vitória, fazendo até gol. Então, em verdade, eu não falei de Luiz Adriano, não falei de Luan, esses dois eu não contrataria. Aí você pergunta, por que o Luiz Adriano? Luiz Adriano não jogou nada no Palmeiras, tanto que saiu e não deixou saudade lá. No Internacional, perdeu para o equatoriano que está lá, Ener Valência, ficava no banco, entrava uma vez ou outra, era um jogador sem vontade, um jogador com idade, jogador com 36 anos por aí. Me parece que não tinha muita motivação, porque depois que voltou da Rússia e teve poucas passagens pela seleção brasileira, ficou devendo onde passou. E a Bahia, que tem praias bonitas, tem muitos folguedos, tem muitos barzinhos e tudo, é um chamariz para quem gosta da noite. Então, queridos amigos, o Luiz Fabiano, Adriano, eu não contrataria, mas tomara que ele queime minha língua. E quanto ao Luan, bom, o Luan é outra história. Estourou bem, foi o craque da América quando jogou no Grêmio. Renato Gaúcho bancou a volta dele para o Grêmio. Ele chegou lá, nem Renato Gaúcho, um ex-baladeiro do passado, aguentou ele. E aí liberou ele, ele veio... Renato Gaúcho, eu acompanhei a carreira dele toda, desde que ele saiu do Esportivo de Bento Gonçalves para o Grêmio. O maior ídolo do Grêmio, tem até estátua. Teve passagem na seleção e não jogou Copa do Mundo também, porque aprontou muito. Mas hoje é um ótimo treinador. Então, meus amigos, o Vitória está empolgado, Fábio Mota está... E o nosso Léo Condé vai ter trabalho para botar essa tropa em dia e dar ordem unida a esses caras. Eu quero é ver, que o Vitória vai ser testado e eu quero ver o resultado disso lá no fim do ano. Só para completar aqui o que o Sam falou, a gente tem que lembrar também do Jean Mota, que o Jean Mota vem de um período longo sem jogar, que veio de uma grave lesão, né? Então, o Vitória está trazendo algumas apostas assim, tipo assim, o que a gente viu antes, em algum momento atrás, algumas peças são interessantes, mas há 1, 2, 3 anos atrás. Agora, o Luiz Adriano, o Jean Mota, né? O Luan são incógnitas aí que a gente vai ter que esperar e só o tempo dirá. Mas a pergunta principal é a seguinte, Ju, você jogava bola na escola? Muita. Craque. Quando não tinha tanta gente assim, fazia o quê? Era... Rapaz, tem que ficar esperando a de fora, é um problema. Você jogava no gol, não? Não, né, Sam? Atacante nata, né, Sam? Com 42 é o que eu treino, 5 minutos ou 2 gols. Rapaz, o bicho pega, viu? A de fora aí demora, viu? Eu não gostava de ficar de fora, imagine aí os caras profissionais. Né? A questão aí é o Léo Condé entender e conseguir trabalhar as vaidades, inclusive, exato, né? Porque tem jogador, como eu disse agora há pouco, que o Vitória trouxe nessa última leva, que vem com esse status aí, né, de brigar por titularidade. Aí já tem gente que está jogando, você não vai tirar do time assim da noite para o dia, né? Então, ele vai ter que saber trabalhar bem essa questão. E vai ter gente querendo jogar pelo nome. Será que o Luiz Adriano vai querer ficar no banco aquela aqui? Apresentação toda não foi de quem veio para ser banco, né? Mas esse status é interessante exatamente por isso, porque chega não só com status, mas com a obrigação de mostrar que não é só status e brigar por uma vaga. Então, assim, eu fico desanimado, viu, Ju e telespectadores, quando chega alguém e fala, não, como você citou em relação ao zagueiro, não, porque Camutanga, porque Wagner precisa de um reserva. Não, tem que vir com o objetivo de brigar para poder ser titular. Não estou discordando de você, fala em relação eu falei pelo que vi jogando no Goiás, não pelo que apresentaram no Curitiba. Hoje a dupla é o Wagner e o Camutanga. Em relação a Luan, me preocupa muito mais, eu fui em Ilhéus e assisti o jogo, acompanhei quando o Luan entrou, me preocupa muito mais a questão dentro de campo do que fora de campo. Muito desmotivado, desanimado, toquinho para o lado, parece um ex-atleta em atividade, com todo o respeito, viu, Luan? E quando falo nessa questão, porque, vamos esperar dar o tempo ao tempo. Já tem um bom tempo que Luan chegou, um bom tempo. E a expectativa era no último Bavi, né? Já vem mais um clássico semana que vem. Nesse fim de semana, domingo, o Vitória vai encarar o Barcelona. Venceu o primeiro jogo bem, tem a vantagem até de perder por 1 gol de diferença.
invicto a 6 partidas. O Vitória vai entrar em campo contra o Barcelona de Ilhéus em busca da classificação para a final do Campeonato Baiano. É claro que a gente deu um passo importante, mas ainda não classificamos, temos o máximo de respeito ao adversário, temos que trabalhar bem durante a semana, recuperar bem esses jogadores que vêm numa maratona pesada aí de jogos e treinamentos e depois, no segundo momento, fazer uma boa preparação, não só para essa partida de volta, como para vários jogos decisivos que a gente vai ter pela frente. O rubro-negro continua invencível no Barradão, mas apesar da invencibilidade, terá um confronto difícil para se classificar para a final da competição e quebrar um tabu de 5 anos. A gente deu um passo importante, né? Mas como eu falei com os jogadores na pré-eleição, né? Esse trabalho nosso, esse grupo nosso aí, levou o Vitória para a primeira divisão. Esse grupo conseguiu conquistar o título do Campeonato Brasileiro. Esse grupo conseguiu vencer o Bavi depois de vários anos, conseguiu a classificação para a Copa do Brasil do ano que vem também, de forma direta. Então, assim, é um grupo vencedor. O time de Léo Condé deve entrar em campo com força total. O grupo que conquistou a Série B quer continuar colecionando títulos para a história do clube. Com todo respeito a Barcelona e Jequié, né? Só se acontecer algo muito de estranho aí, não vai ter Bavi na final do Campeonato Baiano. Verdade, o Vitória tá tranquilo, né? O Vitória foi bem na primeira partida fora de casa. O Barcelona merece os aplausos, fez uma ótima campanha, né? Mas chegou no seu limite, né? Pega um Vitória que já tem a vantagem, agora dentro do Barradão, um Vitória empolgado que já não passava para a fase mata-mata, né? Há 5 anos consecutivos. Então, Vitória que chega com sede, vem de um título de Série B, né? Chega empolgado. A base, boa parte da base do time ainda que estava do ano passado, então os caras estão com sede de chegar à final. Acho que as chances do Barcelona são bem pequenas, né? Mas acho que merece os aplausos, vai ser um bom jogo, né? O Barcelona é um time bem treinado, bem organizado, então acho que a gente tem tudo para ver um bom espetáculo no Barradão e o Barcelona se despedir com todas as honras possíveis, né? Esse Betinho, técnico do Barcelona, sabe armar times menores. Não digo que o Barcelona é time pequeno, não é um time de ponta. Mas tem jogadores experientes, jogadores que ele conhece, alguns do futebol paulista, mas acredito também que tenha chegado no limite. O Vitória é favorito, jogando dentro do Barradão, com a torcida botando o time no colo, eu não vejo como o Barcelona chegar lá e fazer uma zebra. Acho que dá vitória, como dá Bahia também no jogo contra o Jequié. E o final vai ser Bahia e Vitória. Aliás, eu estou saudoso dos Bavis decisivos. Está na hora de voltar a ter. Eu torço para um Bavi na final, sinceramente, de verdade, de coração. Mas eu ainda vejo o Jequié vivo. Porque torce para o Vitória, nada disso. É o placar de 1 a 0. Ele mesmo já faz a minha culpa ali, né? Porque o torcedor... Você é torcedor do Vitória? Quando eu saio daqui, o torcedor fala assim... Diga, seu Martim. O Jequié. Tá vivo. É o Nova Iguaçu da Bahia. O Nova Iguaçu foi a grande surpresa no Rio de Janeiro esse ano. Mas na hora que enfrenta Vasco, enfrenta Fluminense, na hora que pode ganhar um jogo ou outro. Dá por causa da força da camisa. E a camisa, decisão, né? Uma decisão. E a camisa do Bahia é uma camisa forte. Eu não quero nem chegar aqui e dizer assim, eu acertei, porque eu prefiro errar, que eu prefiro Bavi na final. Mas... Você já zicou o Jequié aí. Mas o Jequié tá vivo. É um placar muito perigoso, é um placar que pode pintar Eu não acho pelo placar, não. Sinceramente, a única preocupação é por conta desses rodízios do Rogério Ceni. Qual é o time que ele vai colocar sábado, que ele não vai colocar a equipe principal, né? Mas mesmo assim, o Bahia tem elenco para até com seu time reserva vencer o Jequié. Mas ele precisa ganhar esse título, porque a torcida também tem... Ele que não chega na final, não. Ele que não chegue na final. Ele que não chegue, que vai ver a cor da camisa do Bahia. Não valoriza o que tem. Pois é, exatamente. Então, tá na hora de Bavi de novo na Fonte Nova com estádio cheio. E um ano especial em relação a Bavis, né? A gente já vai para o segundo agora. Pode ter Bavi na Copa do Brasil, os dois estão na terceira fase em potes diferentes. Pode ter 2 aí na final do Campeonato Baiano, vamos ter 2 na Série A, pode ter na Copa do Nordeste, mais. Acabar para matar de vez à vontade. Quanto mais Bavi, melhor. Teve um ano aqui em 94 que nós tivemos 12 Bavis.
Claro, 12 foi muito a dose. É bom, mas tá na hora de voltar a ter Bavi, estádio cheio. Eu gosto de ver jogo bom, muita emoção e o torcedor vibrando. Quarta-feira vai ser um bom termômetro. Quarta-feira vai ser um bom termômetro. Vai. Bem no horário, né? vai. Puxa, Só 9h30 da noite. Tava querendo ir para esse jogo. Tô pensando, ó.